Você foi um dos caras, assim, pré-pulsões aí que estudaram a fundo o caso do ET de Varginha, né? Isso. E como é que foi? Você chegou a ir lá a coletar alguma informação, porque tem vários documentários hoje em dia, várias coisas estudando, né, esse caso. Como é que foi essa experiência? Porque eu sei que nesse caso teve interações do próprio povo ali com os seres, né? Posso mexer? Isso, até hoje, esse caso, ele suscita polêmica. Ele foi acobertado pelo Exército Brasileiro e também houve um envolvimento norte-americano. Na época que nós participamos lá, eu fiz parte do grupo dos 7, que eram os 7 investigadores principais, o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Claudir Covo, falecido Claudir Covo, eu, Edson Boaventura Júnior, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Outros pesquisadores depois foram agregando ao caso nos anos seguintes, né? Mas o grupo principal de investigadores que tiveram acesso irrestrito no primeiro momento, inclusive depoimentos de militares, tal, e detalhes interessantes, foram esses 7. Eu estava inserido nesse grupo. Uhum. O que a gente verificou lá? Que o caso Varginha foi um arquivo X real que aconteceu, onde você tem captura de seres, queda de nave, acobertamento, morte de militares da PM. Nossa, por exemplo, o Marco Elixerese, ele capturou uma das criaturas, foi arranhado embaixo da axila, depois veio a morrer em situações estranhas. Tem animais que morreram também, que provavelmente tiveram algum contato com essas criaturas. Várias criaturas foram capturadas, algumas foram transportadas para os hospitais de Varginha, Hospital Humanitas Regional, depois foram encaminhadas para a Unicamp, em Campinas, na universidade lá para o Badam Palhares e para o Quadrimetes, e depois foram levadas algumas para bases de bases militares brasileiras de alta segurança da Marinha, que a gente ficou sabendo, e os americanos levaram pelo menos 2 criaturas, uma viva e uma morta, para a famigerada Área 51, juntamente com a nave. Hoje, a gente sabe que existem vídeos que foram gravados em vários desses ambientes dessas criaturas. Só que com a volta do Pacatini, do Vitório Pacatini, que era um dos investigadores importantes aí do caso, e ele ficou sumido mais de 20 anos, e agora, opa, aceito sim. Hoje tá calor. Pode continuar. E como o Vitório Pacatini voltou agora a falar sobre o caso, que ele tinha um acordo lá com os militares e que impedia ele de falar publicamente, acredito que ele esperou o período de ultra secreto, que ultra secreto são 25 anos, e passados 25 anos, então ele de certa forma ficou liberado para falar alguma coisa. Sim. Ele disse que já viu o vídeo, algumas pessoas já viram. Naquela época a gente ouviu muito desses vídeos que foram feitos por militares e por civis também, inclusive médicos. Que ano foi? 1996. A partir de janeiro. A tecnologia era bem limitada, não era igual bem hoje, limitado. Né, que tem um monte de celular, todo mundo tem um celular. Bem limitado. E aí, o que aconteceu? Hoje está se falando desses vídeos. Só que tem que tomar cuidado, e fica um alerta aí para quem está me assistindo, que tem muita gente que é picareta e que quer, de repente, colocar algum vídeo forjado de uma criatura para ganhar alguma notoriedade, ou até para ganhar financeiramente em cima de alguma coisa, da venda de um vídeo, por exemplo, só que aquilo não é real. Então, por exemplo, eu não cheguei a ver nenhum vídeo ainda, tá aí em alguns podcasts, pessoas que viram vídeo, etc e tal. Eles viram, eu não vi, eu não vou poder opinar, pelo menos por enquanto, sobre isso, porque eu não vi. Se eu visse esse vídeo, com certeza, pelo que a gente sabe do histórico do caso, eu teria mais condições de falar, olha, esse vídeo tem grande chance de ser real ou não, ou é um fake realmente. Sim. Mas o que tem que tomar cuidado é que tem muita gente inescrupulosa nesse meio da ufologia, doidinho aí para ganhar o dinheiro nas costas das pessoas mais incautas. Faz sentido. Veio aqui, agora eu lembrei, eu tinha uma pergunta que ia fazer, só que eu esqueci e me voltou.
aquela aparição dos ET, do ET de Varginha. Tinha as características lá, eu lembro que eles eram peludos. Era tipo, tinha algumas características, não sei se era peludos, não, eles eram menores, né? Eram pequenininhos, como se fossem anões, né? Tipo, não, tinha 2 tipos. Na mesma nave? Na mesma nave. Tinha um que ele variava de 1,65 m para 1,50 m, 1,40 m, variava de estatura, mas esse ele tinha o corpo marrom, meio oleoso, os olhos eram esbugalhados vermelhos, né? Tinha um rasguinho na boca e tinha umas protuberâncias na cabeça que na verdade não eram chifres, né? Alguns falam chifre, mas não era chifre. Eram uns calombinhos na cabeça. Tinha esse tipo e tinha um outro tipo que era peludo, mas com as mesmas características de olho vermelho, calombos, normal, só que ele tinha o corpo peludo. Tinha esses 2 tipos que apareceram durante aquela época lá em Varginha. Sim. Alguns tinham umas unhinhas e alguns tinham uma espécie de garra também, e que foi comentado esse tipo de característica. Um detalhe que é igual em todos os relatos de pessoas que viram seres ou que tiveram uma proximidade, era o cheiro que aquela criatura emanava, que lembrava um amoníaco, um produto de limpeza forte, cheiro de amônia, alguma coisa assim, entendeu? Que loucura. E esses detalhes, assim, porque eles serem de cores diferentes e tal, de repente, porque talvez assim, a gente é homo sapiens, sapiens, só que a gente somos diferentes do mesmo jeito, né? Temos características diferentes, mas não deixamos de ser da mesma espécie. Exatamente. Né? Eles podem ser de uma mesma espécie, mas teriam características diferentes. É que nem, por exemplo, tem gente que tem barba, tem gente que não tem barba. Exatamente. O Tony Ramos, cheio de cabelo no peito, outros já não tem. Então, a gente até brincava na época de Varginha que a criatura peluda era o Tony Ramos, né? Então, mas era uma brincadeira interna que a gente tinha entre os pesquisadores, porque havia na história de Varginha esse tipo de criatura também que apareceu naquela época. Agora, assim, o caso Varginha, vale a gente falar isso também, tem muita coisa que hoje se fala que é inverdade e tem muita coisa que é verdade. E tem muita verdade que não é falada também. Para não identificar as testemunhas militares. O que aconteceu realmente lá? Tipo, porque eu lembro que na época ali, o pouco que eu olhei, né? Era uma coisa que, tipo assim, a galera passou um pouco na TV uma época, né? Até acobertando a parada ali, tipo, mostrando aqueles documentários, né? Só que eu nunca cheguei a ver nada a respeito, fotografia e tal. Eu sei que era uma época mais atrás, uma época mais pra trás, né? Então, assim, eu nunca vi nada definitivamente tipo de comprovação. Você que teve lá, o que você chegou a ver? Olha, foto e vídeo até hoje não vazou nada. Algumas pessoas viram, tiveram acesso a esse material, mas na imprensa comum, pro público em comum, nunca veio nada. E também que era um povo também, o povo que tava ali não era um povo de grandes cidades, assim, que tinham contato direto com a tecnologia constante ou com a mídia, né? De repente... Hoje nós temos aí, no caso Varginha, cerca de 150 pessoas que participaram direta e indiretamente do caso. Então é bastante gente falando a respeito desse assunto, tanto militares como civis. E assim, o caso acabou ficando imortalizado. A gente teve lá agora recentemente, eles criaram, né, revitalizaram o Memorial do ET. É uma estrutura em forma de disco voador que tem em Varginha. E, inclusive, a gente foi homenageado lá, né? Tem um painel que eles fizeram da nossa época lá, assim, reverenciando a nossa pesquisa como pesquisador do caso naquela época. Então, foi feito o ano passado, em novembro, uma inauguração desse memorial do ET e que vai preservar a memória desse caso lá na região. Com isso, o que tem acontecido? Como já se passaram 26 anos, muitas pessoas estão tomando coragem para vir a público e até
falar mais detalhes, dar conhecimento de alguma parte que ele viu a criatura, ou viu a nave, ou experienciou alguma coisa. Aquele contrato de silêncio já expirou, né? Já tá quebrando. E aí tem um problema. Os militares que participaram disso, muitos assinaram alguns termos de confidencialidade. Esses estão prejudicados de se manifestar a respeito, porque senão podem ser presos. E esses militares, eles tiveram alguma relação com os americanos? Algum militar americano esteve lá? Alguma coisa assim? Os americanos, eles chegaram aqui no dia 20 de janeiro de 96. Quem falou isso foi o Marcos Férez, que é um ex-controlador de voo, né? Ele estava trabalhando naquele dia e ele falou isso, deu esse depoimento num canal aéreo, durante uma live, falando que tinha participado de algo ufológico. Foi perguntado para todos os ex-controladores de voo que estavam ali, e o Marcos Férez falou, lembra aquele caso de Varginha? Aí o pessoal, lembro, tal. Então, eu estava trabalhando no dia 20, de repente eu olhei no escopo do radar e vi uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, enorme, um C-17, que cabe 77 toneladas dentro dele, entrando no espaço aéreo brasileiro sem AVOEM, sem autorização de voo. Ou seja, aquilo poderia indicar uma guerra, que está chegando um avião ali, cheio de tropa dentro para já começar alguma coisa ruim. E aí ele, meio que apreensivo e contando ainda o fato, falou, vou ligar pro meu chefe. Antes que ele ligasse pro chefe para informar essa situação totalmente atípica, o chefe dele entra na operação dos controladores de voo, e aí o chefe dele fala assim, Férez, tá entrando um avião aí, norte-americano e tal, não tem AVOEM, depois a gente vai atrás. Eles estão indo para Campinas, e em Campinas tem 2 helicópteros esperando da Força Aérea que vão levar os militares norte-americanos para Varginha. Isso no dia 20 de janeiro de 96. Então ele contou isso, comprovando que os americanos já sabiam o que estava acontecendo. A partir daí eles tomaram conta e o domínio de todo o caso, inclusive coordenando todas as operações juntamente com o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, né, o general Lima, lá em Três Corações, na ESA, na Escola de Sargento das Armas, que é do Exército. E tudo foi acobertado, rapidamente embalado, levado para a Unicamp, e deu alguns problemas lá. Depois pegaram um monte de equipamento, levaram para os Estados Unidos, junto com os seres, junto com nave, com tudo isso. Uau, levaram tudo embora daqui. Levaram tudo embora e limparam completamente e chegaram a intimidar. No caso das meninas que viram aquela criatura no terreno baldio, que era a Liliane, a Valquíria e a Kátia, a Liliane e a Valquíria, que são as 2 irmãs, juntamente com a sua mãe, a Dona Luísa, foram abordadas à noite por homens de preto, né, que são aqueles agentes do governo que queriam oferecer grana, uma quantia de dinheiro boa, para que elas desmentissem o caso. Se elas tivessem aceito, hoje não se falaria mais em caso Varginha. Então, eles agem dessa forma, intimidando, comprando com dinheiro as testemunhas, e foi dessa forma que aconteceu, infelizmente, no caso Varginha. Eu vejo com muita preocupação que os vídeos vai ser algo muito difícil de se disponibilizar para o público em geral, porque alguns deles estão em meios militares, e caso alguém furte esse material, o receptador ele vai ser preso. Por quê? Porque ele é receptação por produto furtado das Forças Armadas e de classificação ultra secreta. Nossa. Então, assim, já me falaram, já me alertaram alguns amigos militares de inteligência, falaram assim, Edson, nem pensa em fazer um negócio desse, porque você vai ser preso. Olha só. Então, assim, os outros aí que estão querendo aparecer e que querem correr esse risco, então vai firme, vai nessa força aí, que você vai ver o que vai acontecer contigo. Agora, existem vídeos que estão na mão de civis, esses seriam mais fáceis da gente trazer à tona e comprovar de uma forma definitiva que o caso
Varginha é autêntico. É autêntico. Pô, que legal. E essas meninas descreveram mais ou menos como é que era os seres? Da mesma forma que eu te falei, aquele ser marrom escuro, com uma espécie de óleo no corpo, os olhos vermelhos esbugalhados, aqueles calombinhos, essa característica. Que pode ser até de repente, um traje, né? Porque assim, se é um viajante espacial, né? Provavelmente vai estar de traje, né? Uma roupa, de repente, tirando aquela roupa, tem outro tipo de características. A característica basicamente era essa aqui, ó. Aí são alguns desenhos, galinhos, né? Alguns desenhos daquela época. Parece muito uma roupa, né? O ser era basicamente isso daí. Parece muito uma roupa. Lembra. E tem um desenho aqui do Philip Kling David, que é da revista OVNI Pesquisa. Ele chegou a fazer a criatura aqui em 3D, ó. Então dá pra gente que louco. Dá pra gente ter uma ideia de como que era essa criatura. Lembra bastante uma característica de... É que é até estranho, né? Você pensar, poxa, uma viagem espacial, eles não teriam uma... Muito legal essa revista aqui. Você tem uma editora? Como é que é? Então, a gente faz sob demanda, né? A impressão da revista. Quem edita essa revista é o Paulo Brachiverno, eu sou co-editor dela. OVNI Pesquisa. E a gente tem um grupo de consultores científicos também, ufólogos, de várias áreas, bem sérios, né? A gente escolhe seletamente essas pessoas para fazerem parte, porque a gente pretende moralizar a ufologia no Brasil. Quem tiver interesse da revista, é só entrar no site www.ovnipesquisa.com.br. Lá a gente tem as revistas físicas para vender, algumas delas, e também tem a versão digital para quem quiser adquirir todas. Poxa, que legal. Achei muito bonita. O acabamento muito bom também. Cheio de artigos, cheio de informação, muito legal, muito completo. É a única revista que existe no mercado brasileiro atualmente. Sobre esse assunto. Existia uma revista antigamente, não tinha? Existia, mas acabou em março de 2022. Eu esqueci o nome dela. Era a UFO. UFO. Que aí foi comprada pela editora Mitos, né? E aí depois, infelizmente, o seu editor faleceu também em dezembro de 2022, e aí a revista já tinha fechado também. A última edição que saiu foi em março de 2022. Ah, interessante. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que se você quer assistir esse episódio completo, o card está logo aqui em cima.